dia 15 de novembro de 2021. Estamos na parte 5 do estudo do livro O Evangelho de Marta. Então vamos bater um papinho aqui antes para começar este estudo. No dia de ontem, domingo, eu me pego por uma experiência memorável, experiência humana memorável que eu vi pela televisão, uma das imagens mais bonitas de homenagem de um piloto inglês para um brasileiro, para o povo brasileiro, na qual esse piloto, Lewis Hamilton, passou por várias dificuldades antes da prova principal. Ele teve que enfrentar multas, ele teve que enfrentar um grid de largada onde ele largou em último, chegou em décimo e depois correu de novo para largar em quinto lugar, ou não, sexto lugar, se eu não me engano. E no final da prova, ele correu, ele ganhou a prova, uma corrida espetacular que ele fez, e ele correu e homenageou o Brasil, pegou a bandeira do Brasil e andou alguns metros com a bandeira do Brasil até chegar ao pódio. Chegando no pódio, ele subiu com a bandeira do Brasil, piloto inglês, subiu com a bandeira do Brasil, recebeu o seu prêmio com a bandeira do Brasil, colocou a bandeira em cima do seu companheiro mecânico, que recebeu o prêmio também, e todos ali festejaram a vitória. Piloto inglês, Lewis Hamilton. O que isso vem nos mostrar, meus irmãos? Vem nos mostrar que não existe patriotismo, que não existe país, não existe defender o seu próprio país. Existe sim a união consciente com um único propósito, um único propósito daquilo que a gente conhece em relação à questão da vida, a união dos povos. Então, Lewis Hamilton, ele mostrou que ele era fã de Ayrton Senna e reviveu grandes momentos deste piloto brasileiro que conquistou várias glórias aqui neste plano. E com certeza, a energia de Ayrton Senna estava com ele durante a prova. E vocês podem notar que ele largou em sexto, sétimo lugar, ele teve várias complicações durante a prova e ganhou mesmo assim a prova de um piloto que está em ascensão, um piloto muito bom também. Então, presenteado em sentar e ver uma corrida memorável deste piloto, que dentro deste paradigma aqui está mostrando o seu potencial e ajudando a muitas causas e muitas pessoas dentro do paradigma aqui do planeta Terra. Então vamos para o nosso estudo de hoje, parte 5 do Evangelho de Marta, continuando aqui na página 23. É importante para todos compreender como ele ou ela devem viver e agir neste mundo. Nomeadamente, este é o nosso propósito principal. Então, é importante para todos como ele ou ela devem viver e agir neste mundo. Nomeadamente, este é o nosso propósito principal. Agir nesse mundo é participar deste jogo virtual aqui onde nós estamos. Tá? Como que nós devemos agir aqui? Fazer crescer o amor nas almas. Este é o amor pela beleza da terra, pelas criaturas de Deus, o amor pelos nossos companheiros, que muitas vezes são difíceis de amar. Então aqui, fala-se do amor, gente? O amor que permeia, o amor que é a principal lei, o amor que é a lei da vida, que é a ordem das coisas. Então, quando a gente está num processo de entropia, nós caminhamos para a evolução que é rumo ao amor. As pessoas, quando comunicando umas com as outras, muitas vezes mostram os seus vícios
Eles estão zangados, eles mentem, desprezam, criam violência, falam e pensam condenando. E por vezes, para a alma não é fácil manter o amor e calma para com tais pessoas. Então aqui está sendo falado, né? Está sendo falado que dentro da vida material, dentro da vida humana, temos aqui o contato, o atrito, que são as qualidades de cada um, os egos de cada um, as críticas de cada um, apontamentos de cada um. E muitas vezes precisamos conhecermos a verdade, o autoconhecimento, para despertar esta paciência que muitas vezes escapa, né? Muitas vezes escapa essa paciência, a gente não tem essa paciência. Repito, que não é suficiente apenas lembrar-se de Deus, mas é importante aprender a viver com Deus no nosso próprio coração. Sentir a presença consciente de Deus, gente, é superar totalmente o complexo da impersonalização da vida humana. Porque nós vamos ter paciências, nós vamos ter o sentimento de compaixão com estes irmãos que muitas vezes nos tiram a paciência. E claro, a gente vai compreendendo esta vida aqui, compreendendo este mundo, que é um mundo virtual, que é um mundo que nos força à evolução, ao aprendizado. Estamos todos aqui aprendendo. Então temos que ter muito cuidado nessas questões de apontamento, nessas questões do julgamento, para que a gente possa compreender a vida para evolução. É para isso que nós todos estamos aqui nesta terceira dimensão. Aqueles que são PhDs, aqueles que são professores e aqueles que também não são. Todos nós estamos aqui no mesmo barco, rumando para a evolução. E os perdedores, aquelas pessoas que não conseguem, vão ter outras oportunidades em outras encarnações e assim segue. Esta consciência, dentro da consciência, dentro desse sistema que é autorregulador. Mas como podemos distinguir entre o que é correto fazer e o que é errado? O que é que Deus quer de nós e o que é que Ele não quer? E aí foi feita uma pergunta. Aí Jesus respondeu: todas as pessoas estão aqui reunidas já possuem a coisa mais importante para uma vida virtuosa, isto é, uma aspiração ao Pai espiritual. O que é aspiração? A aspiração é o próprio Deus encarnado individual, o ser individual de cada um de nós. Nós já temos a coisa mais importante para a vida. Nós temos, agora precisamos nos conectar com o nosso centro. Voltar para dentro, né? Nesta aspiração, é importante aprender a distinguir que coisas das que devem ser realizadas são terrenas, entre aspas, e quais são os sonhos, desejos vazios e supérfluos, preocupações desnecessárias ou vaidades mundanas que podem seduzir uma pessoa com sucessos terrenos e com adornos de elogios. É necessário direcionar apenas um pouco da vitalidade para a alimentação do corpo ou para a manutenção da própria saúde, de forma que trabalho virtuoso para o próximo possa ser realizado. Corpos cansados, famintos e doentes pensam no caminho do conhecimento e pesam, corpos cansados, famintos e doentes pesam no caminho do conhecimento e serviço. Portanto, todos precisam de aprender a distinguir entre o que é importante e o que não é nas suas ações e as escolher o tempo certo para as realizar. Então aqui Jesus fala de discernimento espiritual.
As tarefas de Deus define para diferentes, as tarefas que Deus define para diferentes pessoas podem ser diferentes. Isso aqui são os dons, os trabalhos, as profissões. Pode ser a altura para uma alma deixar todas as ligações materiais e devotar toda a sua energia em direção a práticas espirituais sérias, enquanto que para outra seria mais apropriado crescer amor em si própria no seu meio habitual, o que inclui cuidar da família, incluindo crianças. É fácil para nós não estar preso aos assuntos deste mundo, distinguir o que realmente deveria e não deveria ser feito, enquanto a vontade do Pai Celestial já é óbvia para a alma. Posso a explicar. Por que é que Deus encarnou pessoas em corpos e lhes deu a vida neste mundo? Devemos entender que toda a riqueza terrena que acumularmos permanecerá aqui quando cada um de nós deixar este mundo. A memória das boas ações normalmente não dura por muito tempo, depois das ações terem sido realizadas. Mesmo os edifícios que foram construídos desaparecerão e os livros escritos serão esquecidos também. Então, qual é a coisa mais importante para nós fazermos enquanto vivermos aqui neste mundo? Jesus pergunta. Pelo que, perante Deus, devemos ser responsáveis? Quais das nossas ações são importantes e quais são apenas vaidade vã? Que toda a gente pense sobre isto e a compreensão virá e crescerá gradualmente. Talvez alguém tenha decidido que, simplesmente por estar junto ao meu corpo, será salvo e que já não é necessário fazer nada exceto estar junto ao meu corpo? Mas não é localização do corpo que determina quão próximo se dá de mim, quão próximo está de mim. Pode haver alguém próximo de mim que corporalmente está muito longe, mas em pensamentos, no desejo da alma, está sempre comigo. Também pode acontecer que alguém se senta e ouve as minhas palavras, mas ao mesmo tempo os seus pensamentos estão em comparações condenatórias. Por exemplo, qual dentre os presentes é mais próximo de mim, ou mais longínquo de mim? Quem é melhor ou pior? Ou alguém poderia estar a sonhar com algo terreno? Hoje, Felipe, tendo ido ajudar Marta na cozinha, ficou próximo de mim. É muito importante para todos entender que o principal não é a ajuda que ele ou ela recebe, mas antes a ajuda que as outras almas aceitem de nós. Ajudem os merecedores e esforcem-se para que os corpos e as almas daqueles que ajudamos sejam curadas e que assim simplesmente os milagres aconteçam, transformando destinos. Nas nossas conversas, nós voltaremos uma e outra vez ao tema do significado da vida e da distinção entre o que é necessário e o que não é. Mas neste momento é importante para todos que entendam o seguinte: também há ações que devem ser realizadas pelo bem dos nossos vizinhos, e isto é parte do nosso serviço a Deus. E há também o trabalho de toda alma, que toda alma deve realizar em si própria e que também fazemos por Deus. Assim é como um adquire gradualmente a integridade da vida para Deus, isto é, a vida para Ele, em tudo o que quer que façamos, daquele momento em diante, em tudo o que quer que façamos. Então, daquele momento em diante, Jesus e os seus discípulos visitaram-nos frequentemente. Então aqui já entra a narrativa de Marta. A nossa casa tornou-se refúgio calmo onde era possível relaxar, semelhante a um lugar onde os navios ficam durante algum tempo entre longas perambulações pelo meio de ondas e tormentas. Estes pequenos intervalos eram tão necessários para Jesus e os seus amigos,
para que pudessem depois continuar difícil caminho de cumprir a grande tarefa que lhes fora confiada pelo Pai Celestial. Mas Lázaro e eu não compreendíamos muito sobre Jesus, afinal, ele era muito simples nas suas comunicações com discípulos e conosco. Então aqui Marta dizendo que Jesus era muito simples, depois de todo esse ensinamento que ele demonstrou, em falar sobre a questão do significado da vida, do significado do propósito de cada um de nós aqui dentro deste jogo, deste mundo, de manifestarmos a percepção consciente de Deus, ou seja, nos conhecermos, irmos para dentro, sabermos de fato quem nós somos, sabermos de fato o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isto é o significado do autoconhecimento, estarmos cientes de quem realmente somos nós. Os pastores nos templos eram pessoas pomposas, arrogantes e altamente respeitadas, mas Jesus caminhava entre as pessoas e falava com elas de igual para igual. Então vocês viram que Jesus tinha um ego. Jesus não estava a aceitar qualquer coisa que falavam para ele. Jesus, ele afirmava e batia e defendia a verdade celestial do Pai. E ele fazia-o com cada uma das pessoas. Aqui Marta está dando o seu relato ainda. Uma tarde eles tinham regressado muito cansados. Os discípulos, estando sem forças, foram dormir mais rapidamente. Mas Jesus, também cansado, foi ajudar Lázaro a arranjar o telhado danificado por um vento forte. Então, Jesus, mesmo cansado, foi ajudar Lázaro a arrumar o telhado. Que o vento forte desajeitou as telhas ali, ou seja, afastou as telhas. Então Lázaro começou a objetivar, pedindo a Jesus que também fosse descansar. Então Lázaro viu que Jesus estava cansado e pediu para Jesus: Jesus, vá dormir, você já está cansado. Mas Jesus disse calmamente: eu sou filho de um carpinteiro e sei fazer algumas coisas, junto podemos fazê-lo mais depressa. Para além disso, choverá esta noite. Então Jesus, percebendo que ia chover, ele se prontificou em ajudar Lázaro para arrumar as telhas, porque ele também sabia fazer coisas dentro da profissão de carpinteiro, da profissão desta terra aqui. Então, para vocês verem, gente, que Jesus, ele não era um santo na terra. Não, ele chegou à compreensão desses estudos espirituais e ele chegou num alto grau de consciência, mas ele também tinha um lado humano dele, um lado humano onde ele experienciou aprender a profissão de carpinteiro e aprender a fazer as manobras dentro desta profissão. E aí ele se prontificou em ajudar Lázaro para arrumar as suas telhas. Então, qual o significado disso para nós, na nossa vida prática? Que nós temos as nossas funções materiais na vida humana, nós temos as nossas profissões, e essas profissões são frutos de riquezas, frutos de dons que Deus deu para nós, parábola dos talentos. Então, o que nós fizemos com isso? Ou melhor, e estudamos estas verdades conscientemente para entrarmos dentro da compreensão espiritual da vida, que é a substância de todas as formas aqui. Naquele então eu ainda me punha a pensar que se ele era Deus, então esta chuva poderia ser cancelada, ou que, sem qualquer esforço pessoal, somente através do poder de Deus, a reparação do telhado poderia ser feita. Quando o Messias está perto junto a nós, as pessoas frequentemente não notam sua grandeza. A princípio era difícil para mim entender Maria e os discípulos de Jesus. Por que é que eles vivem assim? Eles vão a lugares, pregam, ensinam e curam como nômadas. São levados a algum lugar e de algum lugar são afugentados. Tudo isto me parecia estranho porque não
Por que não criar uma família e viver uma vida tranquila, contente e virtuosa perante Deus? Então aqui Marta estava questionando como Jesus vivia. Então por que Jesus... Então paramos aqui, gente, hoje, os nossos estudos, no dia 15 de novembro de 2021, nós vamos fazer um comentário sobre isso aqui, que a Marta está questionando a vida que Jesus levava e seus discípulos junto de Maria. Por que ele não pensava como humano, vida humana, né? Constituir uma família, viver uma vida virtuosa e feliz, sem ensinar a verdade, sem seguir os passos e o projeto de Deus para a humanidade. Porque Jesus veio totalmente para quebrar o paradigma humano, totalmente para quebrar as crenças humanas, as crendices daquela época. E Marta não entendia como que ele vivia uma vida assim, perambulando, pregando, curando, se afugentando em lugares, muitas vezes passando certas dificuldades, não, porque sempre tinha alguém para dar um pouso a Jesus, para dar para comer, eles sempre tinham algum lugar, mas eles estavam sempre se afugentando e caminhando, sem ter uma casa fixa como vida humana, né? Você tem uma casa fixa, um apartamento, uma família virtuosa, coisa assim. E Jesus não tinha essas preocupações aí, humanas. Ele só apenas veio passar o conhecimento. Esta é a vida de um ser de luz. Esta é a vida de um ser espiritual. Totalmente o contrário da vida humana. E aí, como que vai entender? Então nós vamos entrar no próximo vídeo na página 28. Na página 28 aqui, continuando esta relação de pensamentos de Marta na questão de Jesus. Que ela queria, ela estava totalmente imersa na Matrix, saindo da Matrix, mas ao mesmo tempo tocada pelo Espírito, mas tentando compreender como que Jesus tinha tanta sabedoria e não tinha uma família virtuosa, uma vida humana, né, virtuosa, com uma família, mulher, esposa e filhos, e ele se dedicava totalmente aos ensinos espirituais, perambulando por aqui e ali, curando e ensinando e pregando a verdade. Então, entender uma vida de um ser de luz, entender uma vida de um ser espiritual que vem, um avatar que veio para cá para ensinar a verdade, é completamente para a consciência humana impossível. Então ficamos por aqui. Vou disponibilizar aqui mais uma vez o link do grupo o link do grupo informativo da classe de estudo da consciência infinita. Um ótimo dia a todos, paz do Cristo.